Muito bom dia a todos. Como afirmou Leopoldo, adiantando, nós retomamos o estudo que havíamos interrompido antes das atividades do Dia das Mães. E naquela última oportunidade, fizemos uma análise superficial do item 6 da introdução, deixando esclarecido, como mais uma vez reforçamos, que os tópicos daquele item vão ser trabalhados num curso que em breve a Rádio SEAC vai transmitir, em que nós analisaremos um a um daqueles tópicos do item 6. Em relação ao 7º item da introdução, ele representa uma posição do codificador em relação à ciência. Curiosamente, ele vem no progredir, na evolução daquela que é a apresentação do Livro dos Espíritos, ele vem abordando várias faces que nos permitirão entender a estrutura da obra, que ele tinha a tarefa de nos conduzir à apresentação, demonstrando o que ela contém. E nesse seu esforço, depois de haver fixado que palavras novas exigem, situações novas exigem palavras novas, e daí porque ele faz questão de ressaltar a questão da doutrina espírita e não espiritualista, de dizer que palavras têm entendimentos diversos, daí porque ele fez questão de mostrar que entendia a alma como sendo o espírito reencarnado, encarnado, como lhe haviam informado os espíritos, depois de dizer que a doutrina espírita acredita, a partir do raciocínio em algumas situações, e demonstrar o porquê de tais situações. No item 7º, ele se depara com a questão do embate que à época era muito, mas muito presente mesmo, que era o de ser aceito pela academia. Por que é que a doutrina espírita não era aceita pela ciência? Ele teve a chance de trabalhar este tema em outras obras, notadamente numa que nós trouxemos hoje para recomendar a leitura, como sempre o fazemos, que é o que é o Espiritismo. Há aqui, nesta sua obra, uma análise muito interessante. No primeiro dos capítulos, a obra está estruturada em 3. No primeiro dos capítulos, ele cuida exatamente de promover um diálogo entre a doutrina espírita, entre o espírita e aqueles que refutam esta possibilidade da existência do contato com os espíritos, etc. E ele o faz exatamente em relação a um cético que caracteriza aqui a atividade da ciência. A ciência que à época era desenvolvida por homens notadamente muito sábios, reconhecidos por aqueles que conviviam com eles onde estavam, e que nesses ambientes chamados academia, denominados academias, debatiam as grandes questões do tempo. Era usual, o que hoje nós fazemos nas várias áreas do conhecimento, que os sábios se reunissem e apresentassem uns para os outros as suas análises, os seus estudos. E daqueles registros denominados anais, nós tínhamos a disseminação do conhecimento sobre as várias questões ali tratadas. Então, Kardec, que era um homem de atividades ligadas às letras, que participava de debates
de natureza científica, é questionado acerca dos motivos pelos quais a doutrina não estava sendo acolhida pela ciência. E nada melhor do que, na introdução, abordar o tema. Qual a razão pela qual isto não é possível? Há alguns trechos que eu acho que nós podemos usar para a nossa reflexão. O primeiro deles, quando naquele tópico ele diz: desde que a ciência sai da observação material dos fatos e trata de os apreciar e explicar, o campo está aberto a conjecturas. Desde que a ciência saia da observação material. E isto por quê? Se as mesas que giravam, as cestas que se moviam, que corriam pelos salões, representavam um fato de natureza material, porque a mesa era vista girando, a cesta era vista escrevendo, a ciência passou a observar aquele fato e ali ficou. Não foi além daquele episódio, ele o foi. As pessoas mais simples que estavam acompanhando aquelas manifestações, elas se encantaram, se assustaram umas, interrogaram outras. Ele, porém, vai um pouco mais além. Vai além no sentido de perguntar-se o que havia por trás daquelas manifestações. Ora, os fatos materiais existem para chamar a atenção, mas é necessário que se elimine esta restrição de apenas observar o fato. E a ciência, do ponto de vista material, e a ciência faz isto. Ainda quando discute certas questões mais amplas, ligadas a fenômenos que talvez não produzam efeitos físicos, ela quer encontrar nas questões físicas a justificativa para aquilo que se está olhando. Estão aí as imagens, muitas vezes, obtidas em motivo de alarde em publicações. Encontramos no cérebro onde está Deus, dizia a mensagem de uma revista de circulação nacional, reproduzindo matéria de um jornal estrangeiro, um journal, que publica questões na área da biologia. As imagens registram, quando a pessoa está pensando em Deus, tal região do cérebro ganha notoriedade. Quando se fala no ódio, uma outra região ganha notoriedade. E nós vamos ter os homens debruçados sobre efeitos, não remontando às causas. Ele vai buscar exatamente isto, as causas, não os efeitos. A ciência, ainda no nosso século, já completamente diferente daquela do século XIX, ainda insiste em analisar efeitos. E ele chama a atenção. Por que não abandonar isto? Por que não ir atrás de coisas mais amplas? Os fatos, diz ele em outro trecho, eis o verdadeiro critério de nossos juízos, o argumento sem réplica. Exatamente, porque se eu posso constatar, se eu tenho condições de observar, é necessário que eu não me perca apenas e tão somente naquela observação, mas que eu saia a pensar. René Descartes, quando estabeleceu antes das regras do seu método, foi lá exatamente exercitar a capacidade do raciocínio, o que o levou, depois de esmiuçar todas as situações, a afirmar a célebre frase: eu penso, logo existo. Sou algo além daquilo que se está aí a observar. A ciência às vezes para, e ao parar naqueles fatos, impede, não vai além deles. E a doutrina espírita, como nos diz Kardec,
está à frente das ciências ordinárias, razão pela qual não nos cabe aguardar que a ciência oficial dê uma palavra acerca da existência do Espírito. Diz ele categoricamente, seria como se nós condicionássemos a existência de Deus à deliberação de uma dúzia de homens dentro de uma sala. É impossível imaginarmos isso. Se aqueles que não querem entender a realidade espírita insistirem na maneira como pensam, nós não devemos perder o nosso tempo com eles, porque significa exatamente perder o tempo tentando convencer quem está longe de querer ser convencido. A realidade do Espírito, a realidade da reencarnação, a realidade de Deus independem da nossa opinião. Aliás, a nossa opinião, por mais abalizada que seja, não será nada mais do que uma simples opinião. E ponto final. É este o caminho que ele percorre no item, para justamente tranquilizar, porque há muitas pessoas, e naquela época nós até deveríamos entender que essa fosse uma preocupação bastante importante, porque Paris era o centro do mundo. Para Paris convergiam os cientistas, os pesquisadores, os filósofos, os artistas. As exposições promovidas em grandes locais preparados para eventos dessa natureza faziam com que todas as atenções estivessem ali. Fora da França que viera um movimento tendente a colocar os homens na mesma situação. A Revolução Francesa do século XVIII nos permitiu exatamente no dístico liberdade, igualdade, fraternidade, colocar os homens todos sem distinção. E isto ganhou corpo de maneira que o mundo passou a prestar atenção ao que ocorria na França e notadamente ao que ocorria em Paris. Então, por que não trazer os homens de ciência para dentro da doutrina espírita? Ora, Kardec vai dizer, é preciso saber o que eles querem. É preciso ver se eles trazem boa fé. Não é fé, boa fé. As ciências ordinárias, escreve ele, no sentido de comum, assentam nas propriedades da matéria que se pode experimentar e manipular livremente. Os que têm a oportunidade de trabalhar numa universidade sabem que todas as pesquisas que realizamos são obrigadas a deixar registros. Então, qualquer atividade que nós façamos dentro da universidade, no sentido de produzir o conhecimento, ela é objeto de registro. De tal forma que alguém que venha depois, seguindo os registros que eu deixei, possa chegar às mesmas conclusões que eu estou enunciando. Ele tem condições de seguir os passos e obter. Então, imaginemos aí uma experiência na área da engenharia, e nós veremos, por exemplo, na pesagem, na anotação do comprimento, na checagem dos testes de esforços a que o material foi submetido, condições de repetibilidade. E outro que vier e seguir os mesmos passos, sem problema algum. Na área das ciências biológicas, ao dissecar um animal, ao analisar uma planta, ao examinar determinada espécie, o que o faz deixa os registros, e outro que encontrar espécies semelhantes vai poder desenvolver o seu raciocínio. Agora presta atenção, como é que se pode fazer isto com fenômenos que repousam na ação de inteligências dotadas de vontade própria e que nos provam a cada instante não se acharem subordinadas aos nossos caprichos. Os espíritos, as almas dos homens que viveram na terra, não são como os objetos, as coisas de natureza material.
Então não dá para se querer que o espírito haja como, por exemplo, uma planta. Eu não tenho condições de repetir. Posso tentar, mas vou estar diante de uma inteligência. Uma inteligência que muitas vezes é bem superior àquela que o está interrogando. Então, a hora de examinar as coisas, é necessário ver a realidade em que se está. Não dá para seguir a mesma metodologia. Não dá para imaginar que as manifestações espíritas se comportem como as manifestações materiais. Mas isto não quer dizer que os espíritos estejam além da natureza, que sejam fenômenos sobrenaturais, extraordinários. São leis, são manifestações que o homem ainda não conhece. Por quê? Porque não quis? Não, porque talvez não tenha prestado atenção. Daí a razão pela qual ele faz questão de dizer: querer submeter os espíritos aos processos comuns de investigação é estabelecer analogias que não existem. Nós vamos trazer aqui o espírito e vamos interrogá-lo, vamos procurar saber, vamos ver se ele vai querer vir. Nós vamos depender da sua vontade em comparecer. Há um risco enorme em atividades mediúnicas quando nós queremos comprometer aquilo sobre o qual não detemos a necessária influência. Todos aqueles que tiveram a oportunidade de acompanhar as inúmeras demonstrações públicas de Francisco Cândido Xavier sempre o viram dizer, antes de dar início ao processo de concentração, porque o médium, ao buscar a sintonia com a realidade espiritual, carece da concentração. Ele precisa sintonizar-se, porque as comunicações se darão em um plano que não é o mesmo plano em que todos ali estão naquele momento. Se fosse, não seria necessário nada, o fenômeno se produziria. Voz direta, escrita direta, movimentação de objetos, todos percebem. Mas nas manifestações inteligentes, estas que reproduzem a tradução de ensinamentos, de orientações, como fazer, tendo do outro lado uma inteligência que pode até por birra dizer, não vou. Quantas vezes nós não fazemos isto? Está todo mundo te esperando, mas eu não vou. Puxa, mas não quero. E daí? Vão te amarrar e levar? Não tem jeito, até pode, né? Às vezes amarra e leva, suborna. Se você for, depois te leva em tal lugar. Então eu vou. Mas não vou no lugar, eu vou pensando na recompensa. Com os espíritos, esse processo falha. Então o Chico costumava dizer, olha, o telefone toca só de lá para cá. E quando me é possível pegar a ligação, está aqui o recado. Não dá para minha mãe se comunicar por seu intermédio. Infelizmente, me dá o nome da sua mãe, me dá a data que ela morreu, eram os únicos dados que ele tinha no bolso, né? Muita gente hoje, às vezes, critica o método que ele trabalhava, elocubra sobre isso, e na verdade era uma coisa simples, me dá o nome e a data que desencarnou. Mas por que a data que desencarnou? Olha, tem certos nomes que são comuns, não vou enunciá-los aqui, mas todo mundo sabe. Nazil não é tão comum assim, né? Na verdade, quando a gente encontra alguém com esse nome, eu conheço duas pessoas que têm esse nome, uma delas é com R, Nazir, e a outra é L também. E assim como eu, ele também não sabe explicar como é que tem o nome, né? Eu devo ao meu pai, que por sua vez deveu ao meu avô. E quando contava a história, não vou nem reproduzir em respeito aos espíritos de ambos, né? Porque pisaram na bola. Meu avô, ao pôr o nome do meu pai, e meu pai insistir naquela bobagem da década de 60, né? De fazer com que o filho se chamasse Júnior, filho, neto, sobrinho. Felizmente as pessoas melhoraram hoje e não ficam nessa questão da dinastia. É bem verdade que tem alguns nomes que às vezes eu penso que não melhorou tanto assim, mas deixa para lá, não é hora de criticar
o livre-arbítrio de quem quer que seja. O fato é que as comunicações viriam, ele pegava o dado, porque pode ter gente desencarnada no mesmo dia. A senhora é a Dona Maria, que morreu no dia 10 de maio? Sou, mas junto comigo tem a Maria, outra Maria, outra Maria. Bom, então, qual era a parente? A comunicação se sujeita aos espíritos. É óbvio que se o trabalho é sério, a coisa funciona. Kardec, então, registra lá. A ciência propriamente dita é, pois, como ciência, incompetente para se pronunciar na questão do espiritismo. Não tem que se ocupar com isso, e qualquer que seja o seu julgamento, favorável ou não, nenhum peso poderá ter. E não tem mesmo, nenhum peso. Aliás, o julgamento de qualquer pessoa não passará mesmo de um julgamento. O Espiritismo, diz-nos ele, é o resultado de uma convicção pessoal, que as pessoas, sejam cientistas ou não, podem adquirir. Pretender deferir a questão à ciência equivaleria a querer que a existência ou não da alma, a existência ou não de Deus, a existência ou não da reencarnação, fosse decidida por uma assembleia. E olha, não vai chegar a lugar algum. O Espiritismo, diz-nos ele, está todo na existência da alma e no seu estado depois da morte. Quando ele escreve a Gênese, ele deixa um parágrafo semelhante a este na introdução, justamente para nos dizer que as pessoas talvez não entendam o que é a doutrina espírita. E isso me preocupa. Toda a razão de ser da doutrina espírita está em demonstrar que somos espíritos reencarnados e que depois da morte nós permaneceremos como somos. Aquilo que não mudamos quando aqui chegamos. Este é o sentido da verdade. Equivocar-se imaginando que o homem é um ser à parte da criação. Equivocar-se imaginando que depois da existência teremos a nossa sorte selada num julgamento para lá, para cá ou para onde se quiser. Isso é infantilidade do ponto de vista espiritual. A doutrina espírita vem falar para um homem que tem condições de raciocinar e por isto pode compreender isto, que somos espíritos reencarnados e só seremos melhores, não é porque Deus o quer, mas se nós o quisermos. Nós teremos lugares melhores na realidade espiritual, iremos a mundos sem fim, dependendo da nossa evolução, dependendo do nosso empenho. E é por isso que ela faz a diferença, porque ela mexe com o sujeito. O sujeito passa a se olhar sem aquelas crenças bobas. Ah, basta que eu me confesse, basta que eu me diga, Senhor, eu sou pecador, e daí, cara, o que muda? O que muda você ser ou não ser? O sentido é, você precisa evoluir. E só se evolui por dois caminhos, que o Espírito de verdade fez questão de nos ensinar, amando-nos uns aos outros e instruindo-nos. E nesse processo do amar, o complicado é porque nós não conseguimos amar aqueles que estão conosco, no seio da família, na mesma comunidade, na mesma quadra. Se não temos essa predisposição, esse interesse de amar no sentido de ser útil a quem de nós precisar, está quebrada uma das alças que nos conduziria à evolução. A outra vem da instrução. É necessário conhecer, é necessário entender.
A doutrina espírita é todo um conjunto que nos permite desenvolver o raciocínio de maneira absolutamente lógica e sem temor. O espírita, convenientemente instruído, ele sabe que os episódios da vida são fruto da sua semeadura. E quando não o são, são obra da providência. Se os desvios, os equívocos cometidos pelo espírito não podem colhê-lo na encarnação em que ele está, fique tranquilo que numa próxima ele vai se ajustar com eles. Porque faz parte da senha da diretriz evolutiva. Avança quem experimenta estas duas coisas: amar, porque amando-se, amando a todos, amando-se e amando a todos, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, nós estamos quebrando uma série de problemas. Imagine se a solução das nossas contendas fosse via o amor. Imagine. O vizinho fez isso. Puxa, eu amo tanto meu vizinho que eu vou lá e vou recolher o lixo. Olha, o seu chefe deu uma bronca. Puxa, eu amo tanto meu chefe que eu vou compreender. Ele deve estar com algum problema. E levo lá uma xícara de café. Tudo bem, olha, toma aí, quem sabe se acalma. Eu amo tanto que perdoo. Esse é o sentido de amar. Então a doutrina espírita vem nos ensinar isto. Sois espíritos, não vos iludis. A existência termina, mas o espírito a precedeu e vai sucedê-la. Você deverá demonstrar o quanto já logrou aprender. E por isso terá que se esforçar, terá que estudar, terá que pôr em prática os conhecimentos que adquire, porque ninguém consegue guardar para si algo que faz tão bem. Tem que disseminar. O espiritismo está todo na existência da alma e no seu estado depois da morte. Ora, quem disseca o corpo não acha no corpo a alma, apesar de experiências inúmeras, porque a alma vibra num estágio completamente diferente ao do corpo. O corpo, depois de algum tempo, volta à natureza física e será reabsorvido em outras tantas formas de vida, etc. É da lei. Mas e o espírito? Não, o espírito prossegue. Vede, pois, o espiritismo não é da alçada das ciências. Se os cientistas quiserem ser espíritas, muito bem-vindo serão. Mas deverão entender que nós estamos diante de uma realidade nova. Ele volta a chamar a atenção no 8º, isso será regra, tá? Mas no 7º, só antecipando, ele volta a chamar a atenção de uma coisa que a gente bate tanto aqui, né? Sem estudo prévio e aprofundado da matéria, ninguém pode se dizer conhecedor do espiritismo. Nós vamos ter gente chutando, e olha, o que tem de Neymar na doutrina espírita é brincadeira. Chuta e faz cada coisa. É que o Neymar costuma acertar o gol, né? Mas o fato é que o sujeito chuta em todas as direções. Isso deve ser espiritismo. Quem diz que deve ser porque não conhece? Quem conhece sabe o que é espiritismo. Quando nós vimos aqui naquela semana que precedeu o Dia das Mães, no estudo do item 6º, nós vimos o que entende o espiritismo, o que ele é. A crença em Deus, na realidade do espírito, na pré-existência dele, na reencarnação como processo que conduz à evolução, na prática do bem. Isto é espiritismo. Isto representa necessariamente a posição de uma doutrina que a humanidade está num ponto, pode compreender, mas tem que compreender mediante a realização de esforço próprio.
não pode tentar compreender isto sem fazer o seu esforço do estudo. É por isso que a gente recomenda tanto aqui: estude. A leitura de um livro, por mais simples que seja, conduz a novas reflexões. Agora, é necessário que também a gente se indague como ler. Porque tem gente que lê com um olho na televisão, o outro no prato que está comendo, o outro no livro. O olho em mais alguma coisa. Como é que pode guardar algo? Ah, mas eu estou estudando, estou vendo. Né? Dá para a gente perceber. Me lembro alguns alunos que depois, na hora da prova, eu só não vi essa matéria. Então, né, as outras todas, quando chegar na realidade espiritual também, olha só, não vi essa matéria. Então, você volta, tá? E passa de novo pela lição. Ou então, vá numa reunião mediúnica para que o sujeito possa te dizer: ô meu, você já morreu. Não, não morri, estou vivo. Ótimo, entendeu a mensagem espírita. Porque é essa. O sujeito vai lá: perdi o fulano. Não perdeu. Pelo contrário, o fulano vai ficar mais perto de você do que você imagina. Né? Antes se até podia dar uma disfarçada, agora não faça isso. Né? Tem muito viúvo aí que diz assim: não sei porquê, depois que a minha senhora morreu, eu não consegui arrumar mais ninguém. Ela não deixará. Não deixará. E se a mãe tiver morrido também, esqueça. Porque mãe acha que nora não serve. E a ex-mulher, outra, não tomará o lugar. É um sujeito danado, esse está realmente perdido. Não digo isso em relação à mulher, ao homem quando morre, né? Porque ele tende a ir procurar outra na realidade espiritual. Vocês já acharam que eu ia dizer que ele ficava aqui perseguindo? Ora, rapidamente o sujeito procura outra, lá na realidade, né? E como vai para regiões que não são lá muito elevadas, nem posso dizer o que encontra, tá? É melhor ficar quieto, fazer só conjuntura. Dá para perceber como a mensagem quer tranquilizar. Então, tudo aquilo que você passa numa existência, nada é. Absolutamente nada é. Os espíritos que abarcam as coisas, olhando milênios, não são 2 dias, 1 semana, 1 mês, são milênios. As entidades que nos trouxeram as informações e o livro dos Espíritos são entidades presentes na Terra e que fizeram toda a diferença quando aqui estiveram. Abarcam milênios e nos dizem: olha, é necessário corrigir rumos, é necessário mudar atitudes. E nós, às vezes, não captamos isso. Não seguimos esta instrução. Por quê? Bem, isso demandaria uma conversa de mais 3 horas. O porquê disso? O que Kardec recomenda para aqueles que se disponham a entender a doutrina espírita é que tenham bom senso. Eu confesso para vocês que é uma das palavras mais complicadas da gente definir. O que é bom senso? O que eu posso dizer é que quando ele está presente, a gente reconhece. Então, antes de procurar a definição, talvez a gente devesse procurar a prática. Agir com bom senso. Uma das coisas de quem age com bom senso é agir sempre com uma certa dose de pré-conhecimento das coisas. E é preciso, então, instruir-se. Os fatos, diz-nos ele, a que aludimos, não se reduzem ao movimento mecânico dos corpos, porque se fosse assim, a ciência trabalharia. São manifestações que se produzem fora do âmbito das leis já descobertas pelos homens. Elas se escapam à competência da ciência material, visto não poderem exprimir-se nem por números, nem por uma força mecânica. Portanto, quem quiser estudar o espiritismo sob a ótica científica, precisa ter isto em mente. Precisa levar em conta esta questão. O homem que julga infalível a sua razão está bem perto do erro. Mesmo aqueles cujas ideias são as mais falsas, se apoiam na sua própria razão, e é por isso que rejeitam tudo
o que lhes parece impossível. E o que se chama razão, diz-nos ele, muitas vezes é o orgulho disfarçado. E quem quer que se considere infalível, apresenta-se como igual a Deus. Somos todos falíveis. A questão, às vezes, é que nós queremos o perdão, isso eu estou dizendo por mim, tá? O perdão infinito para as nossas falhas, mas nos lembramos das mínimas falhas alheias e não as perdoamos. Daí, como é que a gente demonstra o amor? Falíveis somos todos. Isso não é justificativa. Eu não tenho jeito, eu vou falir mesmo. Tudo bem, é uma opção. Mas a partir do momento em que você se sabe falível, você tem condições de exercer a compreensão, porque os que estão à sua volta também cometem os mesmos equívocos. Ou, para ser honesto, os mesmos erros. E aí nós vamos em frente. Apontando os erros alheios? Não. Apontando os acertos. Experimente na sua vida de relação só apontar acertos. Nunca erros. Nazil, mas assim não tem jeito. Olha que tem. Você acertou, positivo. E as outras 9 que eu errei? Não tem problema, estude mais. Você acertou uma. Professor, então vou ficar de exame? Vai de exame, se não estudar mais, de DP também, né? Puxa, mas o senhor não disse que eu acertei? Acertou uma. Agora precisa mais 9 para poder ser aprovado. E vai estudar as outras 9. É dizer, faça a parte que te compete. Não fique rogando que as coisas caiam sobre o seu colo sem fazer esforço. Não fique imaginando que a providência vai acumular a você em detrimento de todos os outros do universo. É uma petulância imensa. Faça a sua parte. Trabalhe os seus valores. Estimule isto que você já tem de grande, que pode aumentar ainda mais. Não foi por outro motivo que, ao analisar em o Evangelho a questão de por que é que as pessoas mais simples têm acesso às coisas espirituais do que aquelas que pensam muito, aquelas que se julgam acima do bem e do mal e que ditam as regras, aí às vezes em academias, que Kardec escreveu no capítulo que leva o número, vamos ver se eu vou citar de memória, eu vou errar, o 7 também, eu ia citar de memória porque eu tinha associado que os dois estavam no 7 e que lá começa no 7. Tá vendo por que a gente guarda as coisas? É sempre associando assim, 7, 7 e 7. Então era fácil. Lá está escrito assim: mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. Disse Jesus as seguintes palavras: graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haverdes ocultado estas coisas aos sábios e aos prudentes, e por as teres revelado aos simples e aos pequenos. Por quê? Bom, em tese, os sábios, os prudentes, seriam os mais aptos a compreendê-las rapidamente. Mas por que não fazem? Em primeiro lugar, tem a questão do orgulho. Imagina, eu que sou o... E aí vem aquela coisa que todo mundo já viu, sabe com quem está falando, sabe quem eu sou? Não, muito prazer, Você deve dizer na hora e já faz ele se apresentar. Então, o sujeito que tem essa postura, imagina que eu vou entrar numa coisa dessa. Quando eu chegar no céu, Deus pessoalmente virá me receber, de tão importante que eu sou. Perfeito, é a maneira como o cara pensa. Vou fazer o que com isso? Nada. Kardec manda, não faça nada. Esqueça, deixa de lado. No Evangelho ele registra aqueles que não são orgulhosos, envaidecidos da sua ciência, que ele chama de mundana, porque são do mundo. Os que se julgam
prudentes e tratam a Deus de igual para igual, quando não se recusam a admiti-lo, porquanto na antiguidade o sábio era douto, este não vai ter jeito. As verdades do Espiritismo não exigem que removamos ou que façamos esforços enormes para convencer os incrédulos. O poder de Deus se manifesta nas mais pequeninas coisas como nas maiores. A luz não fica sob o alqueire. Ela deve estar acima dele para iluminar. Cego é aquele que não quer ver. E Jesus nos mandou ter olhos de ver, que não são os olhos do corpo, são os olhos do Espírito, que nos falam que em nós há uma essência que permanecerá. E esta essência é o objeto, então, da análise de Kardec, quando ele se depara com o fenômeno físico do movimento das mesas. Um cientista bem intencionado poderia ter feito muito mais. Mas um homem preparado e prudente como ele, teve a humildade de reconhecer ali uma verdade que a humanidade até hoje ainda procura. Custa acreditar que em o Livro dos Espíritos isto tenha sido revelado tão claramente e no centro do mundo para a época, e as pessoas ainda estejam vendo a questão de maneira tão equivocada. Ainda enxerguem as coisas sob um prisma tão pequeno. Não vejam a pureza do raciocínio e do conhecimento que nos foi dado, a partir de uma sistematização, porque o Livro dos Espíritos é toda esta obra sistematizada, que nos vai permitindo em cada um dos seus livros ir entendendo as coisas. Eu entendo as causas primárias, em seguida eu entendo a vida espírita, entendo as leis que regem o comportamento dos espíritos e aprendo ao final a natureza, as consequências que eu colho em razão do cumprimento ou do descumprimento daquelas leis. Quem passa por essa informação ganhou a existência. Eu diria que ganhou a vida, porque a partir daí a sua maneira de encarar o mundo e as coisas será completamente diferente. A sua maneira de encarar os problemas tem que ser outra. Daí porque fica incompreensível que o espírita não demonstre isto. Se aqueles que não conhecem o fazem, tudo bem. E se o espírita não faz? Bom, a minha conclusão é simples, ele também não conhece. Ele ainda está se aproximando da doutrina, mas longe de entender o alcance que ela tem. Ele ainda é alguém de fachada, que é capaz de procurar uma casa para se ver livre de um problema, e se esse problema não abandonar, porque talvez fosse a razão da sua existência, ele então abandona a casa e vai procurar algo melhor, e leva consigo tudo aquilo que tem, porque as moléstias vão seguir o doente. Só o tratamento é capaz de fazê-lo livre das moléstias. E o tratamento é interno, é mudar de dentro para fora. As moléstias morais exigem esse empenho nosso. E olha, quanto mais a gente se empenha, mais ela nos visita, mais elas estão presentes. Eu costumo usar aquele eterno problema pessoal meu da impaciência, né? E é só eu chegar num lugar para que eu tenha que exercitá-la. Por quê? A paciência é uma virtude, para mim, quase que inatingível. Eu quero que as coisas saiam rápido, num ritmo que talvez não saiam. E lá estou eu sofrendo, e ainda não aprendi que não deveria sofrer em razão disso. Deveria aceitar e caminhar. Entender. É simples? Claro que não. Claro que não. Né? Quando a gente fala que esses ensinamentos nos chegam, eles têm esse propósito. O propósito de nos fazer
parar e pensar. Lá no Evangelho está claramente destacado ainda o seguinte, espera aí que eu perdi a página. Perdi mesmo. Vocês já viram aqui, eu vou apelar para a memória que serve. Eu escrevo tudo antes de falar, depois abandono tudo, tá? É uma regra, esqueço. Né? Quando eu volto, eu tenho um péssimo defeito de não numerar folhas. A partir da segunda fica complicado, né? Mas tudo bem. Lá, na mensagem do Evangelho, que nós já tivemos chance de estudar aqui, está justamente realçado que a postura daquele que é humilde, daquele que aceita a adversidade, daquele que compreende as suas limitações e as limitações alheias, terá condições muito claras de entender esta verdade. Porque verá, inclusive, que estar hoje numa condição diferenciada, mais simples, faz parte do jogo do processo evolutivo. E amanhã poderá estar numa posição completamente inversa. E quem sabe já não esteve nela no passado, razão pela qual hoje, para o seu progresso, para a sua evolução, se apresenta numa situação que lhe parece tão difícil. O que é a jornada encarnatória diante da vida do Espírito? Um dia, às vezes algumas horas. Mas Brasil são 70 anos, 80 anos, 100 anos. Para o Espírito isto pode representar muito pouco. Porque o Espírito, que não é eterno, mas é imortal, desde o instante em que é assinalado, como nos revela o Livro dos Espíritos, pela consciência, passa a traçar a sua trajetória de evolução. E o faz de acordo com o seu empenho. Você quer ganhar a presente encarnação? Eu quero. Faça o melhor que estiver ao seu alcance, sempre e em todos os momentos. Você gostaria de sair daqui muito melhor do que entrou? Claro, planeje e execute o bem. Mas eu não consigo sozinho. Junte-se a outros, dê as mãos a outros. Juntos podemos fazer muito mais. Eu gostaria de entender, estude, aplique-se. Reserve uma parte do seu tempo diariamente para cuidar do seu espírito. A gente reserva parte do dia para cuidar de tanta coisa. Tem gente que tem uma agenda repleta de coisa inútil. Aproveite alguma coisa útil. Comece reservando 15 dias, 15 minutos para fazer uma prece. Em recolhimento, longe do burburinho. Porque o sujeito às vezes faz prece olhando a previsão do tempo. E aí vê lá, vai chover, mas que desgraça. Justo hoje, aí estou ali na prece. Olha, Senhor, vê se muda o tempo, porque eu tenho esse passeio. Vai mudar, claro, né? Vai chegar ali, a nuvem desvia, e você então fica aproveitando. Olha a infantilidade. Pare, 15 minutinhos por dia. Abra o texto de uma mensagem. Faça a leitura, examine-a profundamente, não no que ela interessa aos outros, que a gente costuma fazer isso, né? Nossa, fulano está aqui, ixi, minha sogra se enquadrou nesses 5, é ótimo, coitada sempre paga o pato, né? O sujeito tem condições de analisar a si mesmo, veja quando nós podemos melhorar, pegue a mensagem e faça o desafio do dia. Vou fazer com que essa mensagem seja aplicada hoje em mim. E saia buscando. A cada dia nesse esforço de ser melhor. Dê tempo para que as coisas do Espírito ocupem um espaço na sua reencarnação. Porque quando acontecer de termos que retornar à realidade de onde procedemos, nós poderemos apresentar as nossas mãos repletas de alguma coisa. Tomara seja do bem que tivermos disseminado. Tomara seja das mínimas práticas caritativas que tivemos tido a chance de desenvolver. Porque não nos perguntarão os títulos,
Não nos perguntarão os lugares na academia, não nos perguntarão o número de propriedades, não nos perguntarão absolutamente nada do que é do mundo. Porque as coisas do mundo, no mundo permanecerão. É da lei. Aqui ficam, aqui podem ser destruídas, porque elas são do mundo. O homem está no mundo. Está, mas vai voltar. E vai voltar levando o quê? Aquilo de bem que fizer. Aquilo de bem que construir. A solidariedade, a amizade daqueles com quem ele conviver. Faça-se a pessoa mais agradável do ambiente onde você está. Não importa que as outras pessoas estejam carrancudas. Sorria. Tenha ouvidos. Tem tanta gente procurando consultório psicológico, porque não tem quem em casa lhe ouça. Tem parentes que dentro da própria casa não conversam uns com os outros. Sejamos esse elemento de contato, essa criatura de disposição, o tempo todo. Quer falar? Fala um pouquinho. Lógico que não dá tempo de ouvir todo mundo todo o tempo, mas dá tempo de ouvir um pouquinho. Dá tempo de dar uma mensagem de otimismo. E isso, só esse recolhimento nos ajuda. Separe. Comece separando. Tem gente que diz assim para mim: Nazil, que hora é melhor, de manhã ou de noite? Não sei. Se você puder fazer nos dois, ótimo. De manhã você faz com propósito, e à noite seja honesto, passe em revista. Né? Como é que eu fui? Nossa, se eu desencarnasse agora, como seria? Né? Estou fechando os olhos, de repente vou acordar na realidade espiritual. Como seria? Immanuel Kant, numa das suas obras, A Crítica da Razão Prática, descreve-nos a situação de uma pessoa com a qual nós vamos encerrar. Todos vocês sabem, Kant era o que nós podemos chamar um sábio. E os sábios conseguem nos traduzir, através de pequenas lições, grandes verdades. E ele nos fala a respeito de uma pessoa extremamente avarenta, aquela que não atendia a porta para que outros não viessem tirar o que ela julgava pertencer-lhe e ser-lhe, por natureza, propriedade. Egoísta, fechado. Certa noite essa pessoa tem um sonho, o sonho de que morre. Morre e é conduzida a um tribunal para ser julgada. O julgamento é absolutamente rápido. Você não foi digno de tudo aquilo que teve. Logo, a partir de agora, você tem o seu destino traçado. Recolha-se aonde você mesmo semeou. E aquela pessoa experimenta um voltar, como se atravessasse galáxias, distâncias para uma escuridão imensa. E nesse processo o medo vai assumindo proporções que, escreve Kant, quase que o paralisaram. Sentindo-se sugado como para uma região extremamente trevosa, em que vozes eram ouvidas, em que a escuridão era tremenda, esta pessoa desperta do sono completamente encharcada de suor e em seguida de lágrimas. Agradece, porque naquele instante talvez tenha tido o prenúncio do que lhe aconteceria quando deixasse a existência. E resolve modificar a sua maneira de agir. A partir do dia seguinte, abre a sua casa a todos os que queiram visitá-lo. Ainda tem dificuldade para distribuir o que acumulou, mas já não trata os outros como se fossem pessoas estranhas e merecedoras apenas da sua desconfiança. E isto, registra Kant, faz com que aquele homem que por condições todas teria a sua existência perdida, encontre nos dias que lhe faltam a oportunidade de praticar o bem. Quem sabe, para nós,
o praticar o bem não precise ocupar um espaço maior. Pensemos nisso. Não nos importemos com as opiniões de quem quer que seja. Kardec nos faz claramente a advertência. Não precisamos agradar a nada, nem a ninguém. Não precisamos tentar convencer a nada, nem a ninguém. Temos que convencermos-nos a nós mesmos, que somos espíritos reencarnados. Dar a Deus conta dos empréstimos que Ele nos concede. E talvez o principal deles seja o dom da reencarnação. Demos conta disso. Reflitamos a respeito disso. Corrijamos esses nossos desvios de maneira a fazer, através da prática cotidiana do bem, a coleta daqueles bens, daqueles valores que nos acompanharão. Jesus seja conosco.